pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar como eu fui parar 3 vezes na temida salinha no aeroporto aqui nos Estados Unidos. Como eu disse no vídeo anterior, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, eu expliquei como eu consegui meu visto americano. Eu tirei meu visto americano em março de 2016. Eu só planejei a minha viagem e vim fazer a primeira visita aqui nos Estados Unidos em dezembro de 2016. Eu saí do Brasil no dia 2 de dezembro de 2016 e cheguei no aeroporto de Miami no dia 3 de dezembro de 2016. Eu fiz BH, Confins, né? Confins, Miami. Ainda em Confins, eles já começaram a me questionar algumas coisas. Me fizeram uma série de perguntas, muitas perguntas e vários questionamentos. Perguntaram o que eu viria fazer aqui, quanto tempo eu ficaria, os endereços eu já precisei apresentar em BH, onde eu ficaria hospedada na Flórida e demais locais que eu visitaria, eu já tive que apresentar isso já ainda no Brasil. Ok, até aí tudo bem, tudo tranquilo, tava bem tranquila, foi uma viagem tranquila. Cheguei em Miami por volta de umas 7 da manhã e ok, eu já tinha lido um pouquinho sobre como era o processo e eu lembro que todo mundo falava nos blogs que eu havia lido, assisti alguns vídeos, o pessoal falava, segue o fluxo, sai do avião e segue o fluxo, porque o único caminho vai te levar à imigração, você não consegue ir para outros caminhos, só imigração, que eu precisaria passar por um policial de imigração. Cheguei em Miami, fiz todo esse trajeto, o aeroporto de Miami é bem grande, precisei andar bastante até a imigração, né, até o guichê de imigração. Chegando lá, uma fila enorme, muita gente mesmo. Aí, tô vendo, né, tô tentando acompanhar todo o processo, todo mundo ia, passava pelo policial de imigração e logo depois era liberado, né? Eu via que tinham 2 caminhos. A maioria do pessoal ia pra esquerda, que era provavelmente, né? Passou e foi embora. Chega a minha vez. Eu estava com toda a documentação. Eu ainda não havia pegado mala, né? Esse processo você não pega mala ainda. Eu estava com todos os documentos, né? Meu passaporte, com o visto certinho. Estava com a minha reserva do hotel que eu fiquei na Flórida, não foi exatamente em Miami, mas eu estava com a reserva. Eu iria ficar 3 semanas em médias, eu ia ficar 1 semana na Flórida e em média 3 semanas em Boston. Então eu estava com a reserva de hotel da Flórida e também o endereço que eu ficaria em Boston. Eu precisei apresentar tudo isso. Quando eu cheguei no guichê, o policial de imigração me perguntou para onde você vai? Da primeira coisa, aí eu falei, né, eu expliquei isso, que eu ficaria em tal endereço. Isso tudo em inglês, tá, gente? Não tem muita... Né? Caso você não consiga falar o inglês, não consiga se sobressair nessa parte, provavelmente você consegue pedir um auxílio, um tradutor, né? Mas todas as perguntas são em inglês. Na Flórida, geralmente os policiais de imigração também falam espanhol, então já ajuda um pouquinho, né? O espanhol ajuda um pouco para você entender melhor. Ele me perguntou onde eu ficaria, perguntou quanto tempo, eu ficaria 1 mês, exatamente 1 mês. Eu tinha passagem de volta, certinho a data de volta, eu tinha uma passagem para Boston, de Miami, acho que sim, de Miami para Boston e de Boston para Miami. Eu tinha toda essa comprovação documental também, né, que é muito necessário. Todas as vezes que você vai vir
visitar os Estados Unidos, seja a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a 10ª, você vai precisar apresentar onde você vai ficar e também apresentar a sua passagem de volta. Eles provavelmente não vão deixar você ficar aqui se você não apresentar uma passagem de volta. Você precisa vir com passagem de vinda, né? E uma de volta, uma data específica para voltar pro Brasil. Ok. Ele me fez só essas duas perguntas, olhou meu documento e pediu para que eu seguisse ele. Nessa hora eu já gelei. Eu falei, ai, não tava acontecendo isso com ninguém saía junto com o policial. Eu falei, deu errado, alguma coisa deu errado. Eu já pensei de cara, né? Ok, segui ele até um outro policial. Ele me passou para um outro policial, o outro policial também pediu para me seguir. Aí a gente desceu, eu lembro que eu desci umas escadas e fui. Eu cheguei num local onde a minha mala estava separada das demais. Do nada, minha mala estava lá no meio. Aí ele falou, tinha outras malas juntas, né, também. Algumas outras malas separadas. Aí ele me falou pra pegar a minha mala. Aí eu olhei, eu vi, essa é a minha, né, peguei. Ele não põe a mão, não te ajuda com nada. Aí eu peguei a mala e fui acompanhando ele na minha frente e eu atrás dele. Aí nós fomos até uma outra sala bem grande e tinham várias outras pessoas também. É uma espécie de uma interrogação ali. Então tinham várias outras pessoas e ele me passou para uma outra policial, uma policial mulher. Eu lembro que ela tinha tipo 1,90 m, ela era enorme, mostrava muita autoridade. Nossa, ela era uma pessoa bem rígida, né? Quando ela estava atrás de uma mesa, ela já estava com luvas, aí ela pediu para que eu colocasse a minha mala em cima dessa mesa. Puxei a mala, custei a colocar, muito pesada, custei a colocar, joguei a mala em cima, ela já abriu a mala, pediu para eu afastar, já abriu a mala e começou a tirar tudo. Tirou tudo de dentro da minha mala. Olhou coisa por coisa e ela já começou a me questionar. Aí começou o interrogatório, que foi mais de hora de interrogatório, foi cerca de 1h30 por aí de interrogatório. Tudo que ela tirava da minha mala, ela me questionava. Mas por que você trouxe isso? Tudo ela questionava. Foi assim, algo bem estressante pra mim no dia. Eu pensei, eu vou ser deportada. Não vou nem chegar a entrar no país. Isso é a primeira vez que eu estava vindo visitar aqui. Por isso eu falo, o fato de você conseguir o visto não te garante em nada que você vai vir viajar, visitar o país e conseguir entrar. Não te garante, infelizmente. Pode acontecer uma série de coisas e eles simplesmente te mandarem embora, não sem nem entrar aqui, já te mandam embora no próximo avião que tá voltando pro Brasil. E o meu medo era esse, né? Acontecer justamente isso comigo. Ela tirou tudo da minha mala, me questionou. Eu me lembro que na época eu ainda advogava no Brasil. Eu cheguei aqui no início de dezembro, então ainda não era recesso forense no Brasil. Eu lembro que eu só entraria de férias dia 15 de dezembro, mas eu vim antes. Então eu precisei trazer computador, precisei trazer minha agenda, porque provavelmente eu ia ter algumas demandas do meu escritório naquela época. Então eu estava trazendo muita coisa, realmente eu errei muito nisso, porque eu estava trazendo material de trabalho. E como que eu explicava para ela que era material de trabalho do Brasil, que eu precisava resolver as coisas? Ela achou que eu estava vindo trabalhar nos Estados Unidos. Exatamente. Aí ela começou a me questionar muita coisa. Me questionou sobre a minha agenda. Ela folheava a minha agenda, olhava os nomes da minha agenda, olhava tudo. Ela revirou minha agenda, revirou minhas roupas, olhou tudo dentro da mala, né? Assim, se eu não tava trazendo nada indevido, tudo que ela pegava meu, né? Ela questionava por que você tá trazendo isso. Foi bem complicado esse momento. E um fato interessante
é que ela tentava fazer com que eu falasse que eu estava vindo trabalhar nos Estados Unidos, mas não era isso. Eu vim realmente para ficar um mês, eu tinha toda uma vida, processos no Brasil, escritório, tinha muita coisa. Nessa época eu não tinha intenção nenhuma de ficar. Um tempo depois eu cheguei a vir e realmente fiquei, comecei meu processo de green card, tudo aqui, mas nessa época eu não tinha intenção nenhuma. E teve uma hora que ela virou pra mim e falou: olha no meu olho, olha pra mim, olha nos meus olhos e fala: eu não vou trabalhar aqui. Aí eu, cara de pau, olhei no olho dela: eu não vou trabalhar aqui. Gente, foi muito difícil esse dia, muito difícil. E na época eu namorava, né, meu atual marido. A gente já namorava há um bom tempo, mas foi a primeira vez que eu vim conhecer o país. E ele estava me esperando lá de fora. E eu fui bem clara quanto a isso, né? Que ele estava me esperando do lado de fora. E ela talvez tenha também sido por isso que veio os questionamentos, mas eu acredito que não, porque a minha mala já estava separada. Antes de tudo isso, a minha mala já estava separada. Eu acredito que seja algumas coisas que eu estava trazendo na minha mala. Uma delas era café de Minas Gerais pro meu atual marido, né, que na época era meu namorado. Ele havia me pedido para trazer café, eu estava trazendo na mala. Eu estava trazendo outras coisas, inclusive guaraná em pó, alguns medicamentos. Então acho que isso chamou muito atenção. Por que ela tá vindo passear, né? Primeira vez que ela estava vindo no país e trazendo tantas coisas assim. Eu realmente estava com uma mala muito grande. Então acho que tudo levou-se a crer seria por causa da quantidade de coisas que eu estava trazendo. Então já é uma dica para vocês. Mesmo que seja de primeira, de segunda vez ou tanto faz, tenha muito cuidado com a quantidade de coisa que vocês trazem na mala de vocês. Pense bem, não traga tanta coisa, não deixe a imigração pensar ou cogitar que vocês estão vindo para morar. Então vocês têm que ter muito cuidado. Então nesse dia, depois de todos esses questionamentos, ela pediu para que eu anotasse o nome do meu namorado, que na época era meu namorado, meu marido atual, e o nome e o telefone dele. Eu lembro que eu sabia de cor o telefone dele e eu anotei o nome dele. Porém, eu coloquei em letras cursivas, né? Que era como eu sempre escrevi na vida. Ela também me xingou muito nessa hora. Eu escrevi o nome dele em letras cursivas e o telefone embaixo. Ela olhou o papel, ela: escreve de novo. Não é assim, é em letras... não em letras emendadas, né? Em letra de forma, né? Que a gente fala no Brasil. Escreve em letras de forma. Tanto que de um tempo pra cá eu sempre já escrevo padrão americano, que não é letras cursivas. Aí ela me xingou até: escreve de novo, super mal educada. Foi, assim, eu tenho que ser sincera, porque realmente foi isso. Muita gente faz vídeos falando sobre esse assunto, fala que o policial foi bem educada e tudo mais. No meu caso não, talvez por ela achar que eu estava cometendo algum tipo de crime, né? Então ela foi mais rígida comigo mesmo. Aí eu escrevi, ela entrou lá pra dentro, eu falei: meu Deus, vai ligar pra ele, né? Aí ela ligou, depois ele me contou lá fora como que tinha sido a ligação. Ele super tranquilo, ele tava preocupado comigo porque eu não saía, né? Meu voo já tinha chegado e eu não saía, e eu não podia comunicar com ele, porque eu não podia usar telefone. Nessas áreas de imigração você não pode pegar no seu telefone, não pegue, senão eles vão te xingar. Não mexe no meu telefone, então ele não sabia o que estava acontecendo. Depois disso, ele me contou, né, que ela ligou pra ele foi super tranquilo. Ela perguntou pra ele se ele tinha empresa aqui nos Estados Unidos, qual a profissão dele, o que nós iríamos fazer aqui nos Estados Unidos, onde a gente ia ficar, tudo. E tudo que ele respondeu batia com o que eu tava falando, então foi muito claro. E ele se comunicou muito bem com ela, estava super tranquilo. Caso ele não estivesse, teria me dado problema também. Ele estava super tranquilo. Ok, ela voltou até mim
e falou: você tá liberada. Só falou assim que eu tava liberada e falou: pode juntar suas coisas. Aí tava aquela zona, tudo espalhado, tudo, ela tinha revirado tudo, muita bagunça. E uma das coisas também que aconteceu, que eu não falei no início, eu falei que o policial de imigração lá no início havia me perguntado só onde eu ficaria e os endereços, mas ele também me perguntou quanto de dinheiro eu estava trazendo. Aí eu falei a quantia que eu estava trazendo de dinheiro e também que eu estava trazendo cartões de crédito. Lá dentro, ela pegou minha carteira, contou o meu dinheiro, olhou todos os meus cartões, eles olharam tudo. Nesse momento, gente, não minta, porque é pior. Se eu tivesse falado que eu tinha uma quantidade maior de dinheiro e lá dentro ela tivesse olhado que era bem menos, ou o contrário, poderia ter me dado problema também. Então, não minta nessa hora. Então, foi aí eu juntei todas minhas coisas, eu tava super estressada, porque eu jurava que eu ia voltar no próximo avião pro Brasil. Falei, não vou entrar, né? Perdi tudo, perdi todo o meu investimento com visto, perdi investimento com passagem, tchau, bora pro Brasil de novo. Mas deu certo, eu voltei, eu consegui entrar no país, fiz as minhas férias tranquilas e voltei tranquilo pro Brasil depois de novo, na data certa, né? Eles me permitiram ficar 6 meses. Também não é normal, pode acontecer nesse intermédio, nesse estresse todo, eles te permitirem ficar só 1 mês, às vezes até 1 semana, eles te derem um visto de 1 semana para ficar aqui. Então, pode acontecer de tudo, gente. A gente fala, eu tenho visto e eu posso ficar 6 meses como turista nos Estados Unidos. Não é assim. É eles que decidem quando você chega aqui. Ok. Então, essa foi a primeira vez que eu fui pra temida salinha e foi bem estressante. Mas ok, né? Como aventuras nunca é pouco, né? Vamos nos aventurar de novo. Depois, quando eu entrei a segunda vez como turista aqui no país, foi tranquilo, não precisei ir pra salinha. Felizmente, não tive problema quanto a isso. Mas depois que eu já estava morando aqui, antes do meu green card, eu consegui o meu green card, que é o documento definitivo, né, de moradia no país. Eu vou explicar tudo isso depois em alguns vídeos, mas eu precisei pedir uma autorização de trabalho, que é o Work Permit, e também uma autorização de viagem. Eles falam que aqui, né, seria uma parole. O que seria essa parole? Uma liberdade provisória, digamos assim. Seria, em outras palavras, uma liberdade provisória. Então, nessa época, eu lembro que eu consegui minha liberdade provisória foi em outubro de 2019. Ok, primeira viagem internacional, né? Não vi a hora de poder sair do país. Que eu tava no processo já tinha um bom tempo, então eu tava doida pra poder sair do país. Primeira viagem que a gente resolveu fazer, eu e meu marido, foi pro México. A gente ficou 1 semana no México, fui tranquila, aproveitei minhas férias, mas na minha cabeça eu pensava, vai dar problema quando eu for entrar no país de novo, vai dar problema. Mas na época eu tinha advogada do meu processo e eu havia falado com ela sobre isso, sobre essa viagem. Ela falou, olha, esse documento te dá autorização de saída e reentrada, né? Sair, você pode sair a qualquer momento, problema seu. Mas ele te dá autorização de reentrada no país. Mas claro que nunca é 100% garantido, pode acontecer algum problema, pode vir a acontecer, nada é garantido nesse país. Ok, e quando eu saí, fui entrar de novo, né? Passei pelo policial da imigração, meu marido estava comigo, ele já tem passaporte americano, então é americano, ele só passou comigo porque pra gente fazer o processo juntos ali, né? Mas ele poderia fazer já numa máquina lá, porque ele não precisa passar por policial de imigração aqui, ele já passa direto. Aí ele estava comigo, o policial olhou primeiro o documento dele, passaporte americano, já carimbou, ok, pronto. Aí pegou o meu, né, olhou, eu entreguei também, a gente tem um cartãozinho
que seria essa parou, né, que eu falei. Eu entreguei o cartãozinho pra ele, ele olhou o meu passaporte, olhou o cartãozinho e pediu pra eu seguir ele. Falei, começou de novo. Aí ele me levou pra uma sala. Eu lembro que quando eu entrei na sala tinha cerca de umas 20 pessoas. Quando eu entrei, todo mundo olhou pra mim. Eu falei, ai meu Deus. É mais ou menos assim que funciona, né? Tipo a diretora, quando entra na sala, quando você é criança, que você tá lá na escola, a diretora entra e chama seu nome, todo mundo te olha. Mais ou menos assim, né? A criminosa. Ok. Aí eu tive que esperar, né, ser chamada. Eu estava nervosa, mas eu falei, eu tô com o documento, vai dar certo, né? Aí fui até o policial, entreguei pra ele o meu passaporte com a parou dentro. Eu não tirei na hora separado, entreguei os 2 documentos. Aí ele pegou o passaporte, olhou meu visto, aí ele virou pra minha cara, quem deixou você sair? Aí eu tenho esse documento aí, ó. Aí ele pegou, né, parou, olhou, digitou alguma coisa lá no computador. Aí ele falou, tá, mas como é que você conseguiu esse documento? Aí eu tive que falar que eu estava em processo migratório pro Green Card, tive que contar uma história, né? Como eu consegui aquele documento. Aí ele olhou, ok. Nesse dia ele deu um carimbo aqui, escrito exatamente parou no meu documento, né? Então ele me carimbou e me liberou, estava liberada. Eu lembro que depois que ele fez essas perguntas e depois que ele viu que estava tudo ok, ele foi até bem agradável, começou a brincar conosco, meu marido estava junto comigo, né? E ele começou a brincar, fazer algumas brincadeiras, falar um pouco sobre o Brasil. Então, assim, já mudou totalmente os ares, né? Quando ele viu que tava tudo certo. Foi super educado esse policial. Ok, fui pro México em dezembro e já tinha uma viagem pro Brasil em janeiro. Ok, né? Pra quê, né? Já tinha passado por 2 vezes mesmo, indo pra salinha, sofrendo. Falei, vamos mais uma vez. E ainda estava com a minha parou, né? Não estava com o Green Card ainda. Fui pro Brasil, fiquei lá 1 mês, voltei, linda e loira. E entrei na fila da imigração de novo pra passar. Eu fiz esse processo nessa época em Fort Lauderdale. Quando eu voltei do México, eu entrei por Atlanta mesmo, que é o estado que eu moro. Então eu fiz a imigração em Atlanta. Na volta do Brasil, a terceira vez foi em Fort Lauderdale, na Flórida. Eu fiz uma escala lá, então você faz a imigração no primeiro estado que você chega no país. Onde você chegou, ali você faz a imigração. Aí, ok, passei de novo pelo policial, meu marido tava comigo, que a gente tava voltando juntos. Ele passa normal, sem problema nenhum, né? Aí o policial de novo olhou meu documento, me acompanha. Aí eu tive que ir de novo pra salinha, chegar, todo mundo me olhar, a criminosa, do mesmo jeito. E desse dia foi super mais tranquilo até, porque o policial pegou o meu passaporte, eu entreguei os 2 juntos, o passaporte parou separado, ele pegou o documento, eu já tinha um carimbo de parou, né, como eu havia dito, já tinha um carimbo de parou, e então foi tipo, ele já sabia que eu já tinha entrado e saído do país com aquele documento, então não foi muito estressante. Eu lembro que foi uma policial mulher nesse dia. Ela olhou alguma coisa lá no computador também. Aí depois ela só carimbou um outro carimbo de parou no meu documento, no meu passaporte e me liberou. Pronto. Foi bem tranquilo também. Então essas foram as 3 vezes. Na verdade, a primeira vez foi a vez que eu quase voltei pro Brasil de novo. Mas eu posso dizer que as 2 últimas, né, as outras 2 vezes, eu também arrisquei bastante, né? Eu estava no processo de Green Card, eu tinha uma autorização para sair do país, mas eu saí 2 vezes. Não tem limites de saída, mas pode acontecer problemas nesses intermédios, né? Então, pode acontecer de eu pegar um policial no dia que não tá com a veia boa e encrespar comigo.
Então é isso, gente. Eu quis trazer um pouquinho sobre esses 3 casos que eu entrei e quase fui deportada dos Estados Unidos, exatamente. Quase voltei para o meu país. E para deixar claro que ter visto não é certeza de entrar aqui no país. Então tome todas as cautelas. Depois que você consiga seu visto, leia bastante quais são os requisitos, o que você deve apresentar aqui no país. Como eu disse, os locais que você tem que ficar, que você vai ficar, reserva de hotel, você precisa ter uma passagem de volta pro Brasil, senão você não fica aqui. Se você tiver vindo só com passagem de vinda, eles não vão te deixar ficar aqui. Então, assim, você tem que provar muito bem o que você tá vindo fazer aqui, né? O que você vem fazer aqui, exatamente. É isso. Então, esse foi o vídeo falando mais um pouquinho sobre questões imigratórias nos Estados Unidos. Eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, gente. Isso é muito importante. Tá saindo vídeo toda semana aqui no canal, às vezes alguns dias 2 vezes por semana, algumas semanas vai ser 1. Eu ainda vou me acertar quanto a isso, mas não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem o vídeo de primeira mão, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês. Comente aqui nos outros vídeos, eu tive vários comentários, eu fiquei super feliz com isso. Já tive alguns pedidos de vídeos diferentes também, então eu já tô me aceitando para poder fazer. E caso você tenha alguma ideia ou queira um vídeo específico, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar fazer. Tá bom, gente? Obrigada! Tchau!